Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do VegCast. Eu me chamo Maiara Demira e hoje, em celebração ao Dia Internacional da Mulher, nós vamos falar sobre a carreira da mulher na indústria e nas áreas de STEM, a área que engloba ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Para falar sobre isso, eu tenho hoje 3 convidadas muito especiais: Daniela Dildey, Juliana Maia e Gabriele Santandreia. Sejam muito bem-vindas. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. Muito obrigada pelo convite, Maiara. É uma honra estar aqui. Imagina, um prazer estar com vocês. Para a gente começar o nosso bate-papo, queria conhecer um pouquinho melhor vocês, ouvir da experiência de vocês. Então me contem como que foi ingressar nessa área. Sei que vocês são todas formadas nas engenharias. Me contem um pouquinho do processo da faculdade, depois no mercado de trabalho, como que foi? Bom, eu entrei na engenharia em 2014, eu sou engenheira de controle e automação, fui formada aqui em Santa Catarina mesmo, no Instituto Federal de Santa Catarina, e na turma que eu entrei, a gente era em 40 ao todo e apenas 8 mulheres. É um número consideravelmente pequeno, mas de modo geral um pouco alto para a engenharia, né? E foi bem surpreendente que quando a gente estava se formando, se formou meio a meio, então se formou 6 mulheres e 6 homens, o que é difícil para os cursos de engenharia, né? Então, isso foi bem legal. A única dificuldade que eu sentia é que eu gostaria de ter feito um curso técnico antes da graduação. Sinto que isso poderia ter facilitado um pouco mais nas matérias mais práticas da engenharia em si, né? Eu entrei na VEG em 2018, fiz o estágio, né? Trabalhei com desenvolvimento de sistemas de medição, com foco em IoT. Então, entrei nessa área, permaneci, fui contratada nessa área, lá em 2019, permaneci 3 anos nessa área. E acabei fazendo o curso de Green Belt e posteriormente fui convidada a participar do time global de Six Sigma da VEG, né? E nesse time eu consegui fazer o Black Belt também e tive diversas oportunidades de estar viajando, por exemplo, para a Argentina para dar alguns cursos, para a Índia para dar cursos também. Então tem sido uma história bonita que eu gosto de contar da parte da minha história profissional, né? Que legal. Eu cursei engenharia elétrica, né, na Universidade Federal de Santa Maria. Na minha turma tinham 40 alunos, 2 deles eram mulheres, eu e mais uma. E assim, no início tu fica meio apreensiva, receosa, né? Mas ao longo do curso a gente foi fazendo trabalho em equipe, foi criando amizades, né? Então foi ficando mais tranquilo. Eu entrei na VEG em 2010, na engenharia da VEG Motores Industriais. E quando eu entrei na VEG, eram poucas mulheres, mas eu achava que já era mais normalizado, assim, sabe? A presença feminina na área técnica, tinham mulheres, assim, que já estavam entregando referências técnicas, então eu me senti um pouco mais em casa. E em 2017 eu fui expatriada para a China e lá realmente o cenário é totalmente diferente, né? Então eu visitava bastante clientes, fornecedores e sempre tinha alguma mulher ali nas nossas reuniões. Olha, que legal. Né? Tanto na parte técnica quanto na parte de gestão, gerente, donas de empresa. Então existe uma função bem grande na China aqui, a dona é uma mulher, né? E dentro da VEG China o cenário é bem parecido. A gente tem, eu saí de lá em 2024, 1/3 das gerentes eram mulheres lá. E hoje nós temos 2 diretoras mulheres, o que é grande num quadro de diretor, né? E assim, eu realmente acredito que essa diversidade de gênero é um dos fatores que contribui para a China ser essa potência que ela é hoje. Então... Sim, interessante. Eu sou formada em engenharia química, já faz um tempo, não vou falar datas aqui. Mas eu sou formada em engenharia química. Acho que das engenharias, o curso de engenharia química tem bastante mulher até quando ingressa, né? E, enfim. Mas quando eu terminei a faculdade também, acho que foi assim meio a meio, a gente se formou em pouquinho, né, como é um curso de engenharia padrão. E quando eu comecei a trabalhar em vendas técnicas na VEG Tintas, né, fiz engenharia química, eram só eu e a estagiária e mais uma outra analista de vendas. E o resto, todos homens. Então, assim, eu tinha essa figura ali que me ajudava bastante nos conhecimentos, na divisão, né, das atividades. Mas é interessante, assim, ver que eu não me sentia, né, muito representada. Apesar de que, na época que eu entrei, a gente tinha na qualidade uma gestora que era mulher
e que ela, inclusive, tinha estudado com algumas professoras minhas na faculdade e elas era bastante referência nesse sentido, assim, de falar. Então, a gente acaba se vendo nessa pessoa. É interessante, né? Como que pode? Agora, no dia a dia, a gente parece que é inconsciente, né? Como você já tinha dito antes. Então, após trabalhar na VEG Tintas, eu me inscrevi para uma outra vaga e fiquei um tempo na TI, de 2016 até 2019, fazendo projetos de implantação SAP, continuava na área técnica, né, com essa formação. Então, eu fiz algumas especializações nessa área de TI, e agora eu trabalho em vendas, mas também é um pouco direcionado com essa área técnica, né? A área que eu trabalho é a transformação digital em vendas. A gente cuida de todos esses sistemas, né, da parte de TI, mas direcionado a facilitar, né, o dia a dia de vendas. Perfeito. Muito bacana ouvir as experiências de vocês. E pensando, né, todas essas experiências que vocês tiveram, o que vocês entendem hoje que para ter uma carreira consolidada de sucesso na área de STEM, na área de tecnologia, quais habilidades técnicas e habilidades comportamentais são necessárias? Bom, acho que uma das mais importantes das habilidades é a parte da comunicação, né? Para a gente ter uma comunicação e conseguir falar, muitas vezes, em ambientes que são compostos majoritariamente por homens, né? Então, para a gente conseguir reivindicar o nosso lugar, apresentar os dados, apresentar fatos, estatística e comprovar, às vezes, os nossos pontos de vista, acho que é bem importante para o nosso trabalho e para a gente conseguir ter uma carreira nessa parte da STEM. Sim, então focar bastante também no conhecimento técnico, né? Como sim. tu comentou, ter as referências, se especializar, realmente estudar, ter segurança dos dados, né, que você está apresentando. E, além disso, também da comunicação, como gerenciar projetos, gerenciar atividades, questão do trabalho em equipe, né, do engajamento, né, trazer várias áreas para trabalhar junto, porque hoje nenhuma área trabalha sozinha, né, então você tem que ter, né, essa habilidade de trazer todo mundo para o mesmo barco e remar na mesma direção, né. Outro ponto também, resiliência, né? A gente recebe muito não, a gente às vezes acha que está preparado para uma oportunidade, não é aquele o momento. Então, assim, a gente tem que ir persistindo, né? Eu acho que isso até é independente do gênero, né? Mensagem para todo mundo aí, porque a STEAM é uma área desafiadora. Então, a gente realmente tem que, né, persistir. E tá sempre pronto. Eu vejo essa preparação mesmo, o conhecimento é realmente muito importante. A criatividade, hoje em dia, né, então o novo, então sempre está mudando muito rápido as coisas, né. Eu vejo a VEG mesmo, é esse exemplo todo pra gente, né. Todo ano a gente tem produtos, tem lançamentos, tem... Então, dentro de linhas de produtos, quanto, às vezes, até de campanhas, né? Então, eu acho que... Então, é muito importante a questão da criatividade também. É isso. Todas nós aqui passamos por muitas áreas, então acho que esse aumento de repertório, a gente conseguir olhar para os exemplos que a gente já viveu, sempre continua ajudando a gente a solucionar os problemas do futuro, né? Então eu particularmente, como trabalhei no desenvolvimento de sistemas de medição, hoje eu ensino em como avaliar sistemas de medição. Então eu conheço a parte por trás e todo mundo aqui também passou pela essa parte antes e tudo isso serve de repertório para a gente construir coisas novas, né? Então, acho que isso é bem importante, a parte de aumentar esse repertório. Sim. E a gente aumenta o repertório assumindo esses desafios, né? Porque tu tá numa área, aí chega um momento que, ok, o teu conhecimento já tá bom, você já está um pouco mais segura, e aí, pô, o desafio, vou mudar, vou aprender alguma coisa Aparece oportunidade, né? Visibilidade, e você é chamada para fazer uma coisa diferente, né? Então, e assim, não é fácil, né? A gente diz assim, pô, vamos aceitar desafio, mas na hora, né, dá um frio na barriga e vamos. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? E tu vai indo, articulando, vai montando, e aí quando vê, já passou alguns anos, pô, já dominou mais aquela área aí. E vai, né? Tô pronto pra próxima. E na engenharia eu também. Eu entrei em aplicação, trabalhei com desenvolvimento, depois com detalhamento, agora sou gestora da seção de modificação de produto. Então, eu já passei praticamente por todas as áreas ali dentro da engenharia, né?
você sabe um pouquinho de tudo, né? Um pouco, no caso, mais generalista, porque a minha carreira não foi dedicada, né? Esses 15 anos numa área só. Perfeito. E isso que vocês falaram do desenvolvimento contínuo tá no DNA da VEG, né? A gente tem essa paixão aí por desenvolvimento humano, então faz total sentido que isso fez parte aí da experiência de vocês. Outra coisa que tá muito no DNA da VEG, né, é a relação com a comunidade. E ano passado a gente começou um projeto com algumas escolas aqui de Jaraguá do Sul e região, onde colaboradoras, chefes da VEG, formadas nas áreas de STEM, iam até essas escolas falar sobre a carreira, né? Falar sobre como é trabalhar na VEG, como é fazer parte da área de STEM. Vocês sentem que talvez as meninas que ainda estão na escola têm algum mito, alguma, né, incerteza sobre essa área? Eu acho que sim, existe um receio por trás disso, por a área ser majoritariamente masculina, né? Se sente esse receio das meninas, né? Eu e a Gabi tivemos a oportunidade de estar nessas escolas fazendo esse projeto. Eu participei aqui em Jaraguá, no bairro Santo Antônio. Então, foi bem interessante sentir e conversar com as meninas. A gente atendeu o público feminino e masculino, né? Era o terceirão. Então, foi legal ver e elas também poderem ver na gente pessoas mulheres engenheiras que estão ali, que estão mostrando que aquilo é possível. Fui eu e uma colega que esteve na Índia comigo, então a gente comentou da nossa experiência e elas ficaram assim animadas de pensar que, né, poderia ser elas, né? Então Sim, a gente a pensa oportunidade, que né? pelo menos se a gente conseguiu mexer em uma pessoa, mudar às vezes a perspectiva de uma menina, já é muito legal, né? Sim, eu também senti isso na apresentação que eu fiz, né? A gente foi no SESI e também era uma turma de terceirão. E eu lembro nas perguntas, né, para saber como ingressar, como né, as formas, né, e aí você falar que não, eu fui estagiária, né, fiz faculdade disso, de engenharia, fui estagiária, como que foi o ingresso, né, de você começar, né, lá pequenininho e depois ir tendo as outras oportunidades, né. Outra coisa que eu lembro que eu comentei, pelo tamanho da VEG, a gente tem tanta oportunidade que às vezes a gente esquece disso. Tanto aqui dentro do Brasil, em Jaraguá, ou até fora do Brasil, né? No mundo todo a gente vê, né? A gente tem aqui a nossa amiga que ficou na China um período. Então, assim, eu acho que isso acaba, não é que brilha aos olhos, mas acaba, nossa, a VEG não é só isso, né? A VEG é tudo isso. Então, Sim. muito interessante. Eu não participei, né, desse programa, mas eu achei lindo e traz, né, essa oportunidade para que a gente aumente a base, né, de mulheres que se enxergam nessas áreas e que realmente abra as portas para que ingressem mais mulheres na engenharia, né, na área de STEAM. E porque hoje realmente, né, das nossas turmas foram poucas mulheres. Então, como a entrada é pouca, é natural que, né, na área industrial tenha menos mulheres, mas a gente pode mudar isso, né, justamente com esses programas, mostrando que é possível e realmente convidando e abrindo as portas para que mais mulheres se sintam nesse lugar, né, que se considerem que realmente podem, né, ser engenheiros, enfim, mulher pode ser o que quiser, né. Perfeito. Vocês estando lá como exemplo, né, realmente mostra para essas meninas que elas também podem trabalhar nessa área, aquelas que têm o desejo e às vezes pensam que não seria o ideal para elas, não encontrariam um local depois, né, não conseguiriam ingressar no mercado de trabalho. Vocês são prova viva, né, de que sim, que existe a possibilidade. Perfeito. E pensando, né, em questão de cultura organizacional, quando a gente vai para o mercado de trabalho, quais são alguns aspectos que vocês sentem que as empresas precisam oferecer para as mulheres para apoiar o desenvolvimento de carreira? Acho que bem alinhado com o que já foi comentado, a questão da representatividade, né? Então, tu mencionou o mesmo exemplo, né? Então, ver mulheres nesses cargos de liderança cria pra gente um espelho de possibilidade, né? No qual a gente consegue se ver lá também e aspira a algumas posições que a gente sabe que é possível porque uma mulher já chegou lá.
Claro, sempre levando em consideração o potencial e a capacidade técnica, né? Isso acima de tudo. Mas é tão bom poder ver mulheres nesse tipo de posição. Chegar num lugar e você saber que tem uma mulher que é gestora ali é um ponto de apoio pra gente da área técnica poder discutir também com mulheres nessa parte de gestão, como a Juliana, por exemplo. Então, Dani, quando eu entrei na VEG em 2010, eu comecei a pensar, né, como vai ser minha carreira no futuro. E eu olhava para os gestores da engenharia naquela época, né, todos homens. Era um tipo de gestão um pouco diferente hoje, eles eram mais distantes dos colaboradores, mais ríspidos, pessoas mais assertivas, né, e eu não me identificava com aquele perfil. Então, para mim, eu não cabia ali no papel de liderança, né? E aí, na minha cabeça, eu deveria seguir mais a área técnica mesmo ali, que é a carreira Y. E, curiosamente, naquela época, a única mulher crachá verde na engenharia era da carreira técnica, né? Carreira Y, que era a Kátia. Era a única mulher. Então, assim, conscientemente, você pensa, né? Você vê uma mulher naquele lugar e você pensa, pô, eu consigo chegar lá. É isso que eu quero. É isso que eu quero. E eu lembro até hoje, eu falo pra ela, ai, minha carreira é Y, né? Que legal. Com ela, Que assim, legal, né? sim. Porque realmente ela era um modelo naquela época, porque a mulher não tinha acesso àquele lugar, né? Há 15 anos atrás. Não tinha. Sim. Então, eu acho isso extremamente importante. E eu sei que a VEG incentiva também para que tenham mulheres nos planos de sucessão, né? Então, eu acho que também é um ponto extremamente importante. E isso realmente planta semente, né? Para que no futuro a gente tenha uma abertura maior, que tenham mais gestoras também, né? Dentro da VEG. E outro ponto é que gênero não está acima de competência, né? Então, realmente, a gente só quer condições ter as mesmas iguais, oportunidades, ter as mesmas né? oportunidades, A mesma preparação, exatamente. né? Eu vejo que isso que você comentou, né, dos planos de carreira, né? Eu acho que hoje a VEG tem se preocupado em oferecer, né, essas oportunidades, esses treinamentos. Então, eu acho que daí fica de igual para igual, né? Então, as mulheres acabam tendo as mesmas oportunidades, né, do que os homens, e com isso a gente vai conseguir ver, né, de acordo com as competências, né, aquela mulher chegou lá, ela é competente, ela chegou, é mérito, enfim, né. Não é só porque a gente quer ver mulheres no comando porque é mulheres, não, né. É esse espelho mesmo. Uma coisa que eu gostaria de pontuar, que eu vejo é a flexibilidade, né, eu como mãe, recente até, né? Minha filha mais nova vai fazer 7 meses. Essa flexibilidade que eu senti na minha área, de que, às vezes, essa questão de ter que, às vezes, sair por causa, me ausentar, né? Por causa de filho, a gente vê que isso é algo real, mas que você pode repor isso, né? De uma forma ou de outra, né? A gente tem essa situação dentro, acho que é o banco de horas, enfim, né? Então, a gente sempre tem essa flexibilidade. E a gente não se sente pressionada, né? Eu me sinto tranquila na minha questão pessoal e a questão profissional, né? Eu consigo trabalhar tranquila, né? Estar bem como profissional, Gabriele, porque a mãe está tranquila, né? A mãe está tranquila. Então, eu acho que, né, a VEG, nesse caso, me proporciona isso também. Perfeito. Eu ia complementar, né, pra gente terminar o nosso bate-papo de hoje. Como é que vocês enxergam isso na VEG? Mas vocês já acabaram trazendo um pouco na fala de vocês, né? Sim. Mas tem algum outro ponto que vocês percebem essa cultura dentro da VEG que apoia, né, o desenvolvimento feminino, a carreira? Acho que a Ju comentou também dos planos de sucessão, tem os cursos de autodesenvolvimento, né? A VEG oferta muitos cursos que estão disponíveis ali pelo EducaVEG, então fica facilitado o acesso dessa informação. Então, hoje em dia, qualquer pessoa, seja homem ou mulher, tem acesso a isso, então as oportunidades estão bem divulgadas, né? A gente tem curso também de desenvolvimento de gestores que está preparando de uma forma geral essa nova leva, né, de pessoas que vêm. Então, a gente trabalha na base, né? Capacita, faz com que entrem mais mulheres na área de engenharia, e depois que essas engenheiras estejam entrando na indústria, por consequência, com mais engenheiras na indústria, a gente vai ter mais mulheres em cargos de liderança, capazes, tecnicamente, de fazer os mesmos trabalhos, né? Isso aí.
Perfeito, muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada pelo Foi. convite. Imagina, foi um prazer ter essa conversa. Essa troca de experiência foi muito rica, né? E tenho certeza que para pessoas que estão querendo ingressar na área ou já são profissionais da área, com certeza foi muito importante ouvir vocês. Obrigada a todos que nos acompanharam. Fiquem atentos aos próximos episódios e não se esqueçam de seguir a VEG nas redes sociais. Até a próxima!